Bloqueio mental e medo de começar. Bom dia a todos, bom dia. O que é isto? Okay. Bom dia. Boa sexta-feira. Vamos iniciar a nossa live de hoje, mais tarde hoje. Não estavam se calhar à espera que viesse tão tarde. Vamos falar sobre bloqueios mentais e sobre medo de avançar na nossa vida. Bom dia, Kátia. Bom dia, Loureiro. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e preparados para um pouco mais de informação. Bloqueios mentais. Alguém aqui tem? E medo de avançar na vida. Será que alguém tem isso? E é sobre isso que nós vamos hoje discutir. Espero que estejam todos muito bem. Isto, se vocês quiserem um resumo. Eu ontem fiz um vídeo sobre isto, sobre os bloqueios mentais, a prisão invisível da mente, medo de julgamento e fracasso, o perfeccionismo disfarçado. Que é exatamente disso que eu vou falar hoje, só que eu ontem dei um vídeo de 1 minuto e hoje vamos aprofundar isto, está bem? Em 40 a 45 minutos. Portanto, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, façam as questões como vocês já sabem e se eu puder ajudar, eu respondo. Ok, pessoal? Muito bem-vindos e bora lá começar. Bloqueio mental e medo de avançar. Porquê que isto acontece? Nós estamos numa sociedade em que cada vez mais se torna difícil seguir o que é normal. E o que é normal? Tu vais para a escola, tu não refutas nada, tu não vais contra nada, retiras tudo que tenha de independência em ti, tiras uma programação, está tudo bem, queres ser engenheiro, vou para engenheiro, queres ser advogado, vou para advogado, queres ser professor, vou para professor. Ou seja, tu vais estar numa programação, tiras um curso e és colocado numa certa área na sociedade, para servir à sociedade. Certo? Até aí está tudo bem, é assim que a nossa sociedade funciona. Qual é o problema aqui? É que nós chegamos aos 20, 30 anos e com todos estes estímulos tecnológicos, com toda esta informação, nós percebemos que se calhar não era esse o caminho que nós devíamos ter seguido. Porque uma coisa era, há 50 anos atrás eu tirava um curso e com esse curso eu pagava estudos, eu pagava o meu casamento, a minha mulher ficava em casa, eu tinha filhos, eles tiravam a universidade, eu comprava carro, eu viajava, dava para tudo. Mas hoje em dia nós percebemos que, quer tires curso ou não, esse dinheiro vai ser irrelevante, porque não vais conseguir levar uma vida estável como há 50, 60 anos. Portanto, nós começamos a receber muita informação e a perceber que não era esse o caminho e que nós começamos a desenvolver o quê? Mente acelerada, bloqueios mentais, começamos a ter crenças de capacidade, começamos a duvidar de quem nós somos e isto tudo é um círculo, é um vício onde nós nos estamos com 30, 40 anos e a vida está completamente uma merda. E é sobre isso que hoje vou falar aqui um bocado, sobre estes tais bloqueios mentais, reparti isto em 3 partes e no fim vou-vos dar um exercício muito simples para vos ajudar a começar a conquistar isto e isto. E bora lá fazer isto, se isto funciona. Qualquer dúvida ou questão, deixem aqui a mensagem e, por favor, não deixem de fazer a pergunta só porque acham que é estúpida ou alguém vai gozar, porque a vossa dúvida pode ser a dúvida de outros, ok? E eu vou ajudar naquilo que eu conseguir. Vamos lá então começar. Eu tenho no meu quadro bloqueio mental e medo de começar. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui, a prisão invisível da mente. Nós não compreendemos, mas nós vivemos aqui dentro. Normalmente nós julgamos, nós criticamos, nós dizemos que somos capazes ou não, nós dizemos se a nossa situação é boa ou é má, se temos azar, se é injusta a vida. É tudo aqui no nosso mental, são as nossas crenças, os nossos pensamentos que fazem com que eu acredite numa realidade ou noutra. Dito isto, normalmente tu nunca tens falta de capacidade para fazer algo novo. Normalmente nós dizemos, é novo, é desconfortável, eu não quero. Eu sei lá se eu sou capaz de fazer isso. Eu sei lá se eu consigo tirar esse curso, eu sei lá se consigo falar com aquela pessoa. Não. Eu estou habituado, sou muito caladinho. Normalmente não é falta de capacidade, mas sim pensamento acelerado que faz com que uma pessoa acredite numa narrativa que vai aqui dentro. E isto é muito importante. Eu quero que tu compreendas que a tua vida é um reflexo daquilo que tu pensas e sentes. Se eu sou uma pessoa que tem um padrão de raciocínio muito rápido, um padrão de raciocínio claro,
e positivo, se eu sou uma pessoa que desenvolveu o pensamento positivo, é natural que a minha vida tenha mais probabilidade de ser positiva, de fazer melhores escolhas do que aquela pessoa que é mente muito acelerada, negativa, emocionalmente está sempre a oscilar, a vida dela vai ser uma bomba relógio. Como consequência desse comportamento aqui e aqui. Correto? Então eu quero que tu compreendas que, se calhar, aquilo que tu não tomas como atitude na tua vida não é falta de capacidade. Não tens faltas de capacidades, mas sim pensamento muito acelerado com uma narrativa negativa. Ou seja, é o teu programa interno que te impede de dar o próximo passo. E o que é que isso faz? Esse bloqueio mental não é falta de capacidade, mas é excesso de pensamentos que criam a tua própria paralisia. Ou seja, se tu tens tanto pensamento, de tu teres tantos pensamentos acelerados, de teres tantas histórias desde criança aí na tua cabeça, acontecimentos, o que é que aconteceu, tu juntas isto tudo, isso para-te. Correto? Desde julgamentos, desde eu não consigo, e é aqui que tu começas a perceber que tu tens falta de amor próprio, tu tens crenças de identidade, tu não sabes quem és, tens falta e crenças de valor em que tu não te dás valor, tu não sabes do que és capaz, tu próprio te sabotas, e isto cria um looping infinito de pensamentos que te vão derrubando, negativos. Como é que nós podemos parar isto, Miguel? Helena, bom dia. Se tens crise de ansiedade, então vais gostar desta live, ok? E caso não consigas ficar também, a live daqui a umas horas eu também vou colocar disponível no meu perfil, está bem? Ela fica lá gravada. Ou seja, se eu não conseguir conectar isto aqui, com isto, e perceber que eu tenho que controlar os meus pensamentos, controlar não é a palavra certa, eu tenho que compreender e usar pensamentos que vão de acordo com aquilo que eu quero. Se eu quero paz, se eu quero abundância, se eu quero prosperidade, se eu quero um propósito, se eu quero me sentir realizado, eu preciso colocar a minha mente de acordo com aquilo que eu quero. Um padrão. Não estás à espera, como aqui a Helena falou muito bem, que tem crises de ansiedade. Quando ela está com as crises, não estás à espera que ela faça um projeto para o futuro de um negócio. Não estás à espera que ela comece a meditar com essas crises. Porquê? Porque a mente está acelerada. Ela não vai ter capacidade de coordenar o pensamento, os sentimentos e as emoções para que ela acalme, para que o batimento cardíaco diminua e ela fique... Ou seja, é tudo... Tem tudo uma prática, tem tudo umas tarefas. Tem que seguir... Vamos dizer, tem que seguir um caminho para que isso aconteça. Portanto, se tu tens a tua mente muito acelerada, se tu tens esta prisão invisível da mente que é bloqueio mental, isso nunca é falta de capacidade. Deixa-te de desprezar, mas sim falta de coordenação. Como fazer isso então, Miguel? Como começar a ter essa mente mais calma, serena? Começar a respirar. Pelo diafragma, como sempre vos conto, simplesmente quero que vocês coloquem a vossa atenção aqui no vosso diafragma e inspiram, barriga para fora, e expiram, barriga para dentro, ok? Façam umas séries destas respirações, porque vocês respirando pelo diafragma vão começar a usar isto para respirar e não os pulmões. Vocês vão começar a ficar presentes, mais relaxados. O vosso batimento cardíaco vai diminuir e a vossa ansiedade vai desaparecer. Porque se eu começar a respirar corretamente, o meu batimento cardíaco vai diminuir, os meus pensamentos vão começar a alinhar-se, eu vou começar a ter controle da situação e eu vou perceber que aqueles pensamentos acelerados que juntamente com os sentimentos perpetuavam numa emoção que me faziam disparar sem eu saber porquê, porque é programado, isso vai começar a diminuir só com a respiração. Ou seja, quando eu começo a aprender a respirar, os pensamentos vêm para o presente. Porquê? Porque eu não consigo estar a pensar, a entrar em piloto automático e a respirar corretamente. Porque quando eu começo a respirar conscientemente, o que é que acontece? O meu ego perde a força, o meu passado e o meu futuro deixam de ser relevantes porque eu fico no momento presente. Presente. A observar a respiração, a sentir a respiração.
Isto é uma estratégia que eu uso com os meus clientes, com todos os meus alunos, que é para vocês. Ok? Isto é uma forma de vocês acabarem com a prisão que se chama mente. De vocês saírem desses pensamentos acelerados. Porque isto bloqueia. Porque repara, uma pessoa que desenvolve a ansiedade chega a um certo nível que ela tem paralisia, tem medo. De quê? De agir. O que é que vai acontecer? Será que vai acontecer isto? Será que vai acontecer? Será que eu vou lidar? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Ou seja, a pessoa fica aqui. E é muito importante eu desenvolver então isto. Perceber que se eu compreender os meus pensamentos, se eu perceber que a intenção que eu dou ao pensamento, ele vai perpetuar num sentimento, esse sentimento vai se tornar a minha emoção e eu vou sentir isso aqui dentro, o meu corpo vai sentir essas emoções, isso vai fazer com que eu vibre. Se eu começar a sentir o momento presente, a respirar corretamente, eu vou começar a ficar relaxado, em paz. E o que é que isso vai dizer ao meu corpo? O que é que isso vai dizer às minhas emoções? Que estou seguro, então o batimento cardíaco diminui, eu começo a ficar mais claro, começo a ficar mais em paz. Porquê? Porque eu tenho oxigênio, tenho prana no corpo todo, porque eu estou a respirar pelo diafragma. E isso começa a mudar o meu comportamento, ok? E é assim que tu consegues sair da prisão invisível da mente. Vamos para o segundo. O medo do julgamento e do fracasso. Este aqui é muito forte, certo? A maior parte de vocês não age porque tem medo do julgamento. Ai Miguel, eu não quero que se foda toda a gente. Pronto, quando tu tens um tipo de conversa que quero que se foda toda a gente, quer dizer que tu estás preocupado com o que os outros pensam. Porque senão era-te... não ias ligar nenhum. Nem era bom, nem era mau. Nem ias mandar foder, nem ias mandar fazer. Simplesmente não ias ligar. Portanto, como é que eu lido com esse julgamento? Eu quero que tu compreendas que tu fazes o que tu fazes devido a um conjunto de crenças. Tu foste programado, tu tens pais, tens amigos, tens uma sociedade, tens religiões, tens tudo à tua volta que te fizeram a cabeça. E fazer a cabeça não é lavagem cerebral. Eu vou-te dominar. Tu ficaste a acreditar em coisas, tu passaste a gostar de coisas através daquelas pessoas à tua volta. Nós, um bebê hoje, eu vou-lhe passar a minha educação, ele vai para a escola, vai perceber a educação que nós temos aqui, ele vai ver a nossa televisão e ele vai programar. Certo? Tudo normal. Estamos a vivenciar uma experiência kármica, estamos num planeta de provas e expiações em que eu tenho que aprender a ter uma programação e a seguir isso para que a minha alma vivencie essa experiência. Até aí está tudo certo. Qual é a treta então aqui do medo de julgamento? É que essa programação faz com que tu invisivelmente estejas preso com uma corda. Ou seja, tu não és capaz de fazer algo diferente com o medo de julgamento todo. Porque se tu começares a fazer algo diferente, a própria sociedade vai-te começar a cobrar. Os teus amigos e a tua família vão-te começar a cobrar. Porque tu estás a sair de uma programação. E é aqui que eu quero que vocês entendam. Quando eu me sinto julgado, não tem problema nenhum. Porque se eu começo a seguir o que está aqui dentro, se eu começo a seguir o que eu quero aqui, porque é meu direito. Se eu desejo fazer isto, se eu tenho esse sonho, se eu me sinto bem e tenho a vontade de fazer isto, porquê que eu não havia de fazer? É a minha alma que quer fazer isso. Só que como nós estamos todos numa programação a pensar igual e a fazer tudo igual, a partir do momento em que tu queres fazer algo diferente, o resto vai-te acusar automaticamente. Chamamos a isso sociedade. Se a polícia, imagina, se o governo, se quem manda nisto não pode controlar toda a gente, o que é que ele faz? Uma programação em que as próprias pessoas, quando uma sai do leito, as outras vão focar nela e fazê-la sentir mal para ela voltar para o sítio. É só isso que acontece. Por isso é que tu tens desconforto. Por isso é que tu não consegues fazer as coisas sem julgar. Vou-te dar um exemplo simples. Tu tiraste o teu curso de advocacia, tiraste o curso, os teus pais pagaram, porque é o sonho, porque na tua família sempre foram advogados. E tu chegas aos teus 32 anos e... 32. Vamos fazer um exemplo. E tu queres tirar veterinário. Queres começar a lidar com animais. Como é que achas que os teus pais, os teus amigos vão aceitar isso? O quê? Vais largar um curso de advogado de ganhar tanto dinheiro, estás a ganhar tanto dinheiro, estás a seguir uma coisa com prestígio e vais para veterinário só porque tu queres estar com animais?
Eu não acredito que o meu filho vai fazer isto. Eu tive uma vida toda a trabalhar para tu tirares esse curso e tu agora vais tirar isso. Como é que tu consegues? Como é que tu ousas? E nós sentimos-nos julgados. E voltámos outra vez e ficámos advogados. Ou alguém que está num relacionamento e é gay, por exemplo. E não diz nada porque os papás não vão aceitar, os amigos não vão aceitar e a pessoa vive duas vidas. Porque tem falta de amor próprio, começa a sentir o julgamento pesado dos outros. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tens de compreender que quando tu despertas para ti, e 8 bilhões de pessoas estão aqui, quando tu despertas para ti, tu vais fazer algo diferente. Porque se eu tenho uma impressão digital, se eu tenho uma mente e tenho um coração, se eu tenho um karma, se eu tenho um dharma, quer dizer que eu quero coisas completamente diferentes do resto do mundo. Porque somos únicos. Porque a alma quer vivenciar coisas únicas. Logo, quando eu começo a despertar para quem eu sou e a querer fazer aquilo que verdadeiramente nutre o meu coração, o que é que tu achas que vai acontecer? O resto não vai aceitar. As outras pessoas não te vão aceitar. As outras pessoas vão criar bloqueios, vão tentar trazer outra vez para o que tu estavas. Porque é diferente. Infelizmente neste planeta, ainda nesta época, não, falta mais uns bons anos, fazer algo que tu queres, que seja diferente, vais ser julgado, vais ser colocado de lado. Porque é mesmo assim, tens de te habituar a isso. Tu, para teres aquilo que tu queres, vais ter que pagar o preço. Imagina a minha situação. Eu decidi ser professor de meditação, mentor, criar a minha comunidade, falar sobre espíritos, falar sobre o comportamento humano, falar sobre como tu te curas de dentro para fora, aprenderem a estar presentes. Tu achas que as pessoas aceitaram isso? Tu achas que quem estava à minha volta habituado a estar comigo, com uma imagem de quem eu era há 11 anos, 12 anos atrás, acho que eles iam aceitar isso? E eu próprio, achas que eu não tive dúvidas disso tudo? Aí agora vem falar de extraterrestres, vem falar de guias, vem falar não sei de quê, blá, blá, blá. Achas que isso não trazia desconforto? E as mensagens que recebia negativas e das pessoas olhar para mim parece maluco? É perfeitamente normal. Porquê? Porque tu estás a sair de um padrão. E se eu quero ser livre, se eu quero vivenciar a minha vida junto com o meu propósito e ser verdadeiro, tudo aquilo que eu falo aqui eu prego e eu vivo diariamente. Disciplina, compromisso, práticas, meditação e autoconhecimento. Isso é a minha vida. E se eu vivo isso, achas que as pessoas vão aceitar isso? Acho que vão compreender. Alguém que vive, que é o próprio patrão, tem a sua própria empresa, faz os seus horários e vive disto que estou aqui a falar, não vão entender. Anda a fazer qualquer coisa na internet, anda a roubar dinheiro de alguma forma. É o normal. Estás à espera do quê? Quero que tu compreendas que não seja por mal, porque todos temos uma programação, mas o medo de julgamento e de fracasso vem devido a essas programações. Se eu estou programado a tirar este curso, se eu estou programado a fazer isto assim, se eu quero fazer isto e uma coisa diferente, é óbvio que as pessoas vão me cobrar. É óbvio que as pessoas que mais me amam vão cobrar. Porque se elas soubessem isso que tu queres fazer, elas já não estavam no sítio onde estavam. Já compreendeste isso? Vou abrir isto. Ai, Miguel, não sei se isto dá dinheiro. Ai, se fosse a ti, ficava aí efetivo nesse trabalho e em vez de estás a abrir isso, não sei se isto dá dinheiro. É óbvio. A pessoa trabalha para outras pessoas. Trabalha. A pessoa tem dinheiro. Não. É óbvio que ela não vai compreender aquilo que eu estou a dizer. Porque senão ela não estava na situação dela. Se eu começo a ver espíritos, se eu começo a falar com espíritos, se eu começo a compreender quem eu sou, eu vou falar com os meus pais? Não. Porque eles nunca viram espíritos, eles nunca ouviram falar sobre isso. É óbvio que eles vão me ver de uma forma diferente. É óbvio que eles vão julgar, vão me desvalorizar. Eu tenho que falar com quem vivencia isso. Ou seja, eu tenho que mudar. E essa mudança a fazer aquilo que eu quero vai criar desconforto nos outros. É normal. A pergunta que tens de fazer é: porquê que eu não me permito magoar os outros? Porquê que eu não me permito ser mal visto pelos outros? Porque é só a opinião deles. É só a maneira deles ver a vida. Não vai mudar merda nenhuma. E se eu continuar com este julgamento aqui e aqui,
E eu vou sabotar os meus resultados e não vou viver da forma que eu acredito que tenho a viver. Não quer dizer que seja a certa, mas aquela que tu acreditas que tens que viver. E se der merda, deu merda. Toda a gente, quando faz coisas novas, dá merda. Toda a gente se engana, toda a gente sofre, toda a gente vai à falência, toda a gente tem falta de dinheiro, toda a gente passa por esses processos para se encontrar. Não há ninguém, tu olhas para qualquer pessoa, em qualquer área, essa pessoa para chegar lá teve que falhar, teve que errar, teve que bater com a cabeça, porque é assim que o ser humano aprende. Eu não aprendi a meditar, simplesmente sentei-me e olha, agora estou a aprender a meditar. Eu não aprendi a respirar corretamente, simplesmente porque é pelo diafragma que temos que respirar. E tá. Não. Tudo tem que ter prática, tudo tem que ter tempo e energia. Portanto, para tu perderes o medo do julgamento e do fracasso, é compreenderes que és tu que crias a tua realidade. Se eu criei a minha realidade, exatamente, viver e fazer aquilo que tu sentes no teu coração e a tua vida e nos teus sapatos. Exatamente. Se eu começo a compreender que a minha vida acontece de dentro para fora e que está cá dentro, e eu começo a tratar da minha vida, foda-se. É assim que tu vais sair do medo de julgamento e de fracasso. É tu começares a compreender que os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas atitudes mudam a tua vida. E tu tens que fazer aquilo que é certo para ti. Eu não era disciplinado, eu era agressivo, eu era ansioso. Como é que eu tiro isso? Lidando com esses comportamentos, aprendendo a praticar isto, um estilo de vida diferente, aprendendo a fazer aquilo que eu acredito e vivendo de outra forma. É fácil? Não. Mas é aquilo que é verdadeiro para ti. E quanto mais tu fazes isso, mais liberdade tu sentes. E tu vais começar a dizer foda-se, vais começar a dizer não, vais começar a fazer realmente aquilo que tu queres. Porque é a pior coisa, é tu estás à espera do que é que o outro vai dizer. É sentir julgamento. Não sei se devia fazer isto, meu namorado não aceita, as minhas amigas não... Foda-se. É a tua vida. Vais ficar com esse sentimento aí dentro até quando? Assuma a responsabilidade de que tu tens que pagar o preço. E eu tive que pagar e eu estou a pagar um preço para viver da forma que eu vivo. Tens que pagar um preço. Porque senão vais fazer como os outros, piloto automático, e ficas a trabalhar para pagar contas. E vives uma vida assim. Não há espiritualidade, não há prosperidade, não há alegria, não há brilho nos olhos da pessoa, nada. É simplesmente um piloto automático. Já reparaste que há pessoas que estão vivas, até têm dinheiro, têm família, e parece que estão mortas. Porque vivem no automático, estão sempre a fazer a mesma merda, parecem um zombie. Não há brilho nelas. Tu vê-las a tomar um café, tu vê-las a ir ao restaurante, tu vê-las a estar com os filhos. Não há brilho nas pessoas. Porque elas não estão a fazer aquilo que elas querem. Ai, Miguel, mas tem dinheiro, tem família. Mas não estão a fazer aquilo que elas querem. Quando tu não fazes aquilo que tu queres, a tua vida vira um inferno. Porque não é o carro, não é a casa, não é a família que te vai dar a paz interior, não é isso que te vai dar o compromisso com o teu propósito. É o teu bem-estar, é a tua paz que faz com que isso tenha significado. É por eu estar em paz, é por eu saber quem eu sou, é por eu estar a viver o meu propósito, que eu tenho dinheiro, que eu tenho família, que eu estou a construir a minha vida, e não o contrário. Porque se eu perco o que está aqui, imagina, eu vou pegar no exemplo que há bocado a Helena teve, se eu estou ansioso, sou uma pessoa muito ansiosa, de que merda me vale eu ter casa, carro, apartamento de luxo, fazer férias? Porque por onde eu for, a ansiedade vai comigo. Estás a dizer que não é importante ter dinheiro e viajar? Não, estou a dizer exatamente o contrário. Se eu sou ansioso, sempre com esses ataques de pânico e assim, onde quer que eu vá, Ibiza, Grécia, onde quer que eu esteja, mansões, com os carros que eu andar, eu vou ter ataques. Eu não vou usufruir disso. Ou seja, eu preciso de ter paz cá dentro, eu preciso ter clareza, eu preciso de me nutrir, de me sentir alinhado cá dentro, para que esses brinquedos, essas viagens façam sentido para a minha alma. Vocês conseguem compreender a diferença?
certo? Ou seja, comecem a fazer aquilo que tem valor para vocês, aquilo que vocês sabem que é melhor para vocês. E os outros vão julgar. Foda-se! Eles vão julgar. A mim ainda até hoje, já estou neste trabalho. Desde 2013 comecei. Ainda julgo, ainda não percebem o que é que eu faço. E está tudo bem. Porque não é o meu problema. Eu agora já não tenho que mostrar o meu valor. Eu agora já não tenho que, por favor, vê o que é que eu estou a fazer. Vê como isto é fixe para ajudar as pessoas. E eu, como já sei o meu valor, como já sei a maneira como vivo, já sei como eu transformo a vida, eu não vou precisar do aval deles. Nunca precisei, mas tinha falta de identidade. Mas quando tu te conectas a ti, isso muda. Ok, pessoal? Terceiro, e muitos de vocês vão se identificar com isto, perfeccionismo disfarçado. Eu não avanço porque ainda não sei o que é que vou fazer, ainda não há momento, ainda não tenho isto tudo completo, ou seja, sempre à espera que tudo está direito, perfeito, sempre à espera que venha uma ideia milagrosa, sempre à espera que alguém reconheça algo para tu começares. Perfeccionismo é medo. Uma pessoa muito perfeccionismo quer dizer que é uma pessoa que é insegura, tem medo do novo. E se tu tens medo do novo, como é que tu vais ter mudanças na tua vida? Se tens medo do novo, como é que tu vais criar coisas novas? Precisas de entender que não é preciso tu compreender exatamente o que é que tu vais fazer, mas sim começar a andar. E no meio do caminho tu vais aprendendo mais e evoluindo e alinhando o teu caminho. Ou seja, para de esperar pelo momento certo, para de esperar que as coisas têm que estar todas perfeitas, para de esperar que tem que acontecer alguma coisa e tu dizer, é isto. Isso não existe. Começa a fazer aquilo que tu sentes, começa a fazer aquilo que tu sabes que é o correto e tu, pelo caminho, tu vais aprendendo e vais alinhando o teu caminho. Porque sem um propósito bem vincado em ti, sem esse compromisso, vai ser difícil de fazeres isto. Porquê? Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que é que eu quero, qual é o meu propósito, se eu não tenho um plano, muito facilmente eu vou esperar com perfeccionismo. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou esperar que aconteça alguma coisa fora de mim, algum acontecimento ou alguém venha para me dizer, olha, podias fazer isto e eu, é mesmo isso, Zás. Isso nunca acontece. Aprende. Se eu estou em paz, se eu sinto que o meu caminho é por aqui, mas eu não sei o que é que vai acontecer, está tudo bem. Porque eu sei que eu tenho a capacidade de avançar pelo caminho certo e pelo meio eu vou identificando e aprendendo a lidar com as circunstâncias. É só isso que tu precisas. Eu, ao início, para fazer um vídeo, tinha que estar tudo isto. Eu, às vezes, aparece nos vídeos há 5, 6 anos atrás. Eu, para fazer um vídeo, tinha que estar, ai meu Deus, tenho que dizer assim, tenho que fazer assado. E sem um telemóvel em condições. Foda-se. Faz. Começa a fazer as coisas. Esquece. Não vai ficar perfeito. É a mesma coisa que assim, tu olhas para a tua vida há 10 anos atrás, tinhas um tipo de problemas. Tu agora, passado 10 anos, olhas para trás e rires, porque aquilo nem sequer são problemas. Mas na altura era. É a mesma coisa, naquilo que tu queres neste momento para a tua vida, seja relacionamentos, seja espiritualidade, seja trabalho, profissional, não interessa. Segue o teu caminho, segue aquilo que tu sentes que tens que ir por aí, porque tu vais arranjar maneira de solucionar as coisas, de resolver. Tu és capaz. Só que todas as tuas crenças, toda a tua programação e tudo aquilo que nós falamos aqui, que é mente acelerada, medo de julgamento, medo do fracasso e agora o perfeccionismo, fazem com que tu te tranques aqui dentro e tu não consigas avançar. É só isso. Porque o perfeccionismo é medo do futuro. É medo que aconteça algo que tu não consigas controlar. O perfeccionismo vai dizer que não, eu gosto de ter tudo direitinho, limpo. Não, ele tem que ter tudo controlado da forma que ele quer. E se sai um bocadinho ao lado, a pessoa começa a ficar ansiosa, começa a ficar desconfortada. Ou seja, aprenda a avançar. É difícil, mas tens que compreender uma coisa. Se tu respondes a estas 3 questões, quem eu sou,
o que é que eu quero e qual é o meu plano, tu arranjas um compromisso com o teu propósito, tu percebes para onde é que tu vais, ninguém te vai parar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 20 anos, 40 anos, não interessa. Porquê? Porque já sabes o objetivo. O que eu sinto aqui dentro e o que estou a fazer pode demorar mais 2, 3 vidas, não tem qualquer problema. Porque a partir do momento em que tu sabes quem tu és, as coisas começam a ganhar significado. Todo o teu problema, todo o teu stress, toda a tua programação é que te fazem ver que tu és algo que tu não és. Tu acreditas que és os pensamentos que estão ali na tua cabeça, que tu és os acontecimentos, a narrativa que aconteceu desde que tu nasceste. Tu acreditas que és aquilo que as pessoas te dizem. E tu não és merda nenhuma dessas. Tens de compreender quem tu verdadeiramente és. Tens de perder tempo contigo, conectar-te contigo, permitir-te escutar. Que imagina, se tu tiras telemóvel, se tu tiras televisão, se tu tiras o sexo, se tu tiras a comida, tudo que seja divertimento à tua volta e ficas simplesmente no tédio, o que é que vai acontecer? Tu vais começar a ouvir, tu vais começar a ver o que é que se passa aqui dentro, vais começar a perceber o fogo de artifício que existe dentro da tua mente e no teu coração. Não tendo ninguém para falar, não tendo estímulos para te sair, se tu estiveres só contigo, tu vais ter que lidar contigo. E é aí que tu vais perceber quem tu és. Não existe outra forma. E toda a gente que te diga que tem fórmula, que tem uma estratégia, que tem um mantra, que tem não sei o quê, para que tu desenvolvas essa paz e a tua vida se transforme, tenha amor, tira a negatividade, tira os encostos, tu te conectes aos teus guias, é mentira. Tu só vais conseguir fazer isto tudo que nós estamos aqui a falar, desenvolver presença, tirar essa ansiedade, tirar essa mente acelerada, só vais tirar medo de julgamento, medo de falhar, só vais ter esse perfeccionismo quando tu te conheces, quando tu te conectas contigo, porque é aí que começa a tua experiência kármica, a tua experiência como alma, tu percebes quem tu és consciência dentro de uma alma que está dentro de um espírito a vivenciar uma experiência dentro de um corpo humano. Quando tu percebes quem tu és e quem tu sempre foste, tu aí sim podes fazer a pergunta: o que é que eu quero? E isso é um compromisso. Já reparaste que se eu percebo que eu sou um espírito a vivenciar uma experiência humana, medo da morte desaparece, medo de ser usado desaparece, medo da escassez desaparece, tu não vais roubar, tu não vais matar, tu não vais enganar, tu simplesmente vais começar a viver aquilo que tu queres, de acordo com a tua alma. E isso é libertador. Só que para isso, tu tens que ir para dentro, tu tens de conhecer. Se tu não sabes quem tu és e tu não sabes lidar com isto, como é que tu queres acertar na vida? Como é que tu queres viver em paz? Como é que tu queres ter prosperidade, alegria? Podes desenvolver dinheiro. Basta fazer certos acordos, tens dinheiro, tens empresa, tens família, depois olha na televisão como é que eles estão. Felizes, lindos, rejuvenescidos. Não, pai, não. Se tu não tens a ti, tu não vais conseguir sair deste drama, destes bloqueios mentais e medo de começar. Porque é a tua falta de identidade sobre quem tu és que faz com que tu não andes para a frente. E eu, quando descobri quem eu era, para tu perceberes o poder disto. E até aos meus 25 anos nunca tinha lido um livro. Eu não acreditava em nada. Eu não fazia nada. Era violento, era ansioso, era depressivo, era mil e uma coisas, que não é para aqui chamada agora. Eu, quando despertei para quem eu era, comecei a despertar e comecei a ver certas entidades, eu tive que sair de casa. Eu, no mesmo mês, larguei trabalho, larguei casa, larguei tudo e fui viver para outra cidade. Onde é que eu iria fazer esta mudança se não tivesse havido este despertar assim? Nunca na vida, eu certamente não ia na minha vidinha normal ainda hoje. Estava estressado, estava irritado, devia estar bem pior porque já passaram 11 anos. Ou seja, enquanto tu não te conheceres, tu nunca vais saber aquilo que tu queres. Porquê? Porque aquilo que tu queres vem ao de cima e a tua programação abaixa.
Ai, quem és tu? Olha agora quer viver a vender flores. Não, estás bem aqui como advogado. Vai. Agora vem a ideia de, eu gostava de viajar. Não, quem és tu para viajar? Tu não tens namorada, tens isto. Não. E tu abafas. Ai, Miguel, mas se eu fizer o que eu quero, há pessoas que vão sair da minha vida. Exatamente. Há casamentos que vão acabar, há relacionamentos que vão acabar, há trabalhos que vão acabar, há pessoas que vão mudar de cidade, tudo. Ai, Miguel, mas isso é injusto. É injusto porque se tu estás a mudar, estás a vibrar naquilo que tu tens aí dentro, a vida tem que mudar, amigo. Quer dizer, tu estás a viver num estilo com pessoas à tua volta, com programações à tua volta que te deixam infeliz. Quando tu mudas, essa merda tem que mudar toda. Ou tu estás à espera de estar em paz, alegre, feliz, a vivenciar a vida que tu queres, a fazer a mesma merda desde que nasceste. Isso é ilusão. Isso é fazer sempre o mesmo e pensar que algum dia vai mudar. É o tal perfeccionismo. Tudo controladinho, direitinho, à espera que aconteça algo espetacular. Não vai acontecer. Nós não temos capacidade para isso. Porque nós vivenciamos esta vida na dualidade, com programações. E é a tua programação que te impede. E como é que tu começas a tirar a programação? Vindo para dentro. Aprendendo a escutar as tuas emoções. Aprendendo a lidar com quem tu és. A meditar. A estudar. É um caminho muito difícil. É. Mas é verdadeiro. Como eu costumo dizer, é simples e fácil. Só que é difícil a aplicação. Porque tu vais ter que fazer todos os dias as mesmas cenas. Eu já faço há 11 anos sempre a mesma coisa todos os dias. Para ti se calhar vai ser uma seca, para mim é libertador. Maria diz, bom dia, a vida é feita de encontros e desencontros. Sim, mas em termos de quê? Claro que a vida é feita de encontros e desencontros. Consoante eu vou crescendo, vou abrindo prioridades e fechando outras, porque não tenho permissão para isso. É verdade, mas não consigo entender, Maria, o que queres dizer. Ou seja, aprendam a escutar, a vir para dentro, a perceber que não é em questão de acertar ou falhar, porque toda a gente erra. Toda a gente. Somos 8 bilhões de pessoas que vão desencarnar e vão perceber que estavam erradas. Ponto. Tu não podes estar certo numa experiência. Imagina, tu adensas a tua consciência para entrar dentro de um espírito para vivenciar uma experiência humana. Tu não tens a capacidade de pensar como um todo. Tu tens a capacidade de pensar como uma parte do todo dentro de um avatar, dentro de uma personalidade. É óbvio que tu vais errar. É óbvio que quando tu desencarnar vais dizer ei, eu fiz isto aí, não era preciso. Faz parte. Ninguém está aqui para julgar. Ou seja, a questão aqui não é tu não errares, tu não magoares, tu não seres magoado. Aqui é o que é que tu vais fazer com isso. O mundo é injusto, o mundo é corrupto, as pessoas enganam, as pessoas são violentas, mas eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu pratico paz, eu medito e eu acredito nas pessoas. E eu. É uma escolha. O que é que tu vais fazer com aquilo que a vida te dá? Nunca foi o que é que a vida me dá, mas sim o que é que tu fazes com o que a vida te dá. É isso que muda a tua vida. E quanto mais cedo tu percebes isso, melhor. Vocês já reparam que há pessoas que são atordoadas, amedrontadas, desde pequenas, levam porrada, recebem bullying e quando são grandes começam a ajudar outras pessoas para não passarem por isso. Outras pessoas têm exatamente a mesma situação e vão para a droga, metem-se pelos maus caminhos, começam a ficar sem autoestima, começam a destruir tudo à volta, começam a bater nos outros também porque receberam porrada. Ou seja, é o que é que tu fazes com aquilo que a vida te dá. E para isso é preciso ir para dentro. É óbvio que eu magoo muita gente todos os dias. É óbvio que eu engano-me. É óbvio que as pessoas muitas vezes ficam magoadas à minha beira. É óbvio que eu sou magoado pelas outras pessoas. Faz parte. Aqui a questão é, estás a ser verdadeiro? Estou. Então, é bom para ti? É bom para o outro? É verdadeiro? É. Então, bora para cima. E passado um mês, afinal não era isto. É normal, se estás com consciência assim, hoje, é normal que aquilo dá um mês que era assim, agora não faça sentido. E está tudo bem, vamos avançando.
Que livros aconselhas? Olha, tens este aqui, tens mais, olha, tens este de propósito do Sri Prembaba, que é muito bom. Deixa eu ver se eu chego ali. Cheguei. Tens, por exemplo, qualquer livro de Krishnamurti é muito bom para isso. E este aqui, que é para fazer-vos comer a cabeça, que é coragem de ser genuíno. Isto vai fazer assim, pum! Vai-vos ajudar muito nisso, nessa programação interna. Ok? Muito bom para vocês perceberem o que é propósito, não como marketing, mas como estilo de vida. Krishnamurti, este, o sentido da sua liberdade, e o Coragem para ser genuíno. Estes são livros que vão fazer pão! Ou seja, tu vais começar a perceber que a culpa é tua. Tu vais começar a compreender que tudo é responsabilidade daqui de dentro. Ou seja, se eu começo a lidar bem com isto, se eu começo a fazer as pazes com isto, se eu começo a ouvir isto, as coisas começam-se a organizar. Começo a ficar presente, o sincronismo faz parte da minha vida, eu começo a ter paz, eu começo a ter criatividade, eu começo a fazer aquilo que verdadeiramente eu quero e a minha vida transforma-se. Só que isto tem passos. É óbvio que isto tem passos. É óbvio que dá o seu trabalho. Dá medo, é inseguro, traz mudanças. É verdade, mas é o preço a pagar pela verdade. A tua verdade. Vamos nos deixar aqui de tretas esotéricas, de limpezas. Toda a verdade vem com transformação. E dói. Ponto. Tu vais ter que fazer uma escolha. Toda a gente tem que fazer escolha. Não estás à espera de querer mudar a tua vida e não mudar as coisas à tua volta. Tu vais ter que ver a falta de permissão que tu tens em relação aos teus pais, como eles não controlam muito a tua vida, a falta de permissão em relação ao teu parceiro, aos teus amigos. Tu vais perceber que eu não mudo e eu não consigo sair daqui porque tenho bloqueios com isto tudo. Eu tenho que dizer, foda-se. Se isto não funciona mais para mim, foda-se. Para tu começares a ter um sentido novo para a vida. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Muito boa sexta-feira e bora lá começar mais um dia extraordinário, está bem, pessoal? Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Tchau!